Então, sétimo ano, dando continuidade, né, aos nossos estudos sobre a escravidão no Brasil, né, a gente havia começado a falar sobre o tráfico transatlântico, né, eu trouxe alguns dados e nós vamos ver agora como se deu o tráfico, né, esse tráfico é realizado pelos portugueses. Como nós vimos, né, a América Portuguesa, que hoje chamamos de Brasil, foi a parte da América que mais recebeu pessoas escravizadas, então o tráfico realizado pelos portugueses, que eram os colonizadores do Brasil, né, os portugueses foram que se envolveram mais nesse tráfico. Mas é importante destacar inicialmente que esse tráfico de africanos já existia lá na África, já era realizado pelos muçulmanos, ok? Os portugueses começaram a traficar pessoas escravizadas da África para enviar para a Europa, né, para trabalhar na Europa, só que lá a demanda de mão de obra não era tão grande, né, e com o tempo depois eles começaram a enviar essas pessoas para trabalhar na América Portuguesa, que era a colônia de Portugal, né, que hoje é o Brasil. Inicialmente, essas pessoas eram enviadas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, que é o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. Só que depois a gente vai ver que o Brasil ele teve diferentes ciclos econômicos durante o período colonial e imperial. Né? Depois essas pessoas vão ser destinadas para trabalhar no cultivo de café, certo? E lembrando que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, então esses escravos foram destinados para diferentes tipos de trabalho, trabalhar em diferentes ciclos econômicos e também outros tipos de trabalho, ok? Inicialmente a demanda era o quê? Para suprir a mão de obra necessária nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, uma outra coisa que a gente precisa destacar, como era que se dava essa captura desses escravos. Né? Inicialmente, os portugueses que tinham uma superioridade bélica, né? Porque eles portavam arma de fogo, enquanto os africanos não portavam. Né? Então, como eles tinham domínio de armas de fogo, eles começaram a capturar os africanos, né? Ali mais próximo do litoral da África. Eles capturavam esses africanos, fizeram grandes caçadas humanas e depois eles adotaram uma tática, né, de captura que era o quê? O estímulo à guerra entre os povos africanos. Destacamos que diferentes povos, a África era composta por diferentes povos, diferentes etnias, e alguns desses povos eram povos inimigos, né, disputavam por poder ou por algum território, o que é comum, né, já que existiam diferentes povos, era comum que alguns guerreassem e fossem inimigos. Só que, se aproveitando dessa situação, os portugueses começaram aqui a se aliar a determinados grupos, estimular, incentivar que esses tribos guerreassem com suas tribos inimigas, né? Para isso, eles ofereciam diferentes produtos, né? Então, eles estimulavam a guerra e davam armas de fogo para que os aliados deles vencessem os povos inimigos, e aqueles inimigos que fossem vencidos se tornavam prisioneiros e eram vendidos para os portugueses como na condição de escravizados. Então, como era que realizava esse tráfico? Esse tráfico era realizado através do escambo. Como a gente já viu, o escambo é a troca de produto por produto. Então, o escravizado na condição de mercadoria, que a gente já viu que na escravização moderna, né, os escravizados se tornam mercadoria. Os portugueses trocavam diferentes produtos, tanto produtos vindos da Europa, como arma de fogo e artigo de luxo, como produtos também da América, como aguardente, tabaco, entre outros. Então, os portugueses trocavam diversos produtos por essas pessoas escravizadas, que eram prisioneiros, né, das tribos que eles se aliavam, que eles faziam negócio. Nessa captura, nessa negociação também, a gente destaca o papel dos pombeiros, que eram o quê? Que eram pessoas, que eram negros, que viviam na África, que estavam a serviço dos portugueses, né? E eles faziam o quê? Eles percorriam o interior da África comprando prisioneiros dos chefes locais, certo? Esse tráfico era extremamente lucrativo, né? Os portugueses lucraram muito com isso, inclusive depois
pessoas da colônia, ou seja, aqui do Brasil, da América Portuguesa, também começaram a participar desse tráfico, e outras nações europeias, vendo o quanto era lucrativo, começaram a participar também, como os holandeses, franceses, ingleses, entre outros. Após essas pessoas escravizadas, né, esses prisioneiros serem capturados, né, e comprados pelos portugueses, os portugueses mantinham essas pessoas em feitorias. Essas feitorias ficavam no litoral da África, até serem enviadas para a América, né, para o Brasil. Como era que se dava essa travessia do Oceano Atlântico? Essa travessia se dava através de embarcações chamadas de navios negreiros ou tumbeiros. Lembrando que a palavra tumbeiro lembra tumba, ou seja, túmulo, porque muitas pessoas morriam na viagem devido a quê? Devido às péssimas condições de transporte, né? E como era que era o transporte nesses navios negreiros ou tumbeiros, né? Essas embarcações, elas vinham superlotadas, né? Os traficantes colocavam o máximo que podiam de pessoas. Essas pessoas, elas vinham amontoadas nos porões dos navios. Vejam aqui, ó. Elas vinham aqui nos porões. Aqui embaixo tem o suprimento, água, alimento. E aqui elas vinham num espaço muito pequeno. Vinham de sentados ou de cócoras, sem espaço nem de ficar em pé. Isso uma viagem que durava, né, até 3 meses, durava de 30 a 45 dias, e se fosse mais demorada, poderia durar até 3 meses. Então, essas pessoas vinham em péssimas condições, né, nos porões dos navios negreiros, né, superlotados, né, esses porões não tinham ventilação, não tinha higiene, então eles faziam as necessidades lá mesmo, né, isso atraía ratos, baratas que já tinham, né, proliferavam, transmitiam doenças. Além disso, muitos deles, né, sofriam com escassez de água e alimentação, porque os traficantes não colocavam tanta água e tanta alimentação para o navio negreiro suportar uma maior quantidade de escravos. Então, muitas pessoas escravizadas, né, que eram transportadas no Atlântico, morriam, né? Cerca de 1/3 não resistia, né? Pessoas morriam. E mesmo assim, os traficantes continuavam superlotando esses navios negreiros, e traficando em grande quantidade, porque o tráfico era muito lucrativo, embora houvesse um grande número de mortes, ok? E agora a gente vai ver, né, para finalizar nossa aula de hoje, as regiões que mais forneceram escravizados para o Brasil. Porque, como a gente sabe, a África é um continente enorme, né? Hoje é formado por vários países, mas que na época era formado por vários grupos étnicos, várias etnias, né, vários reinos. Então, vamos ver aqui qual eram os grupos que mais vieram para o Brasil. Inicialmente, foram transportadas muitas pessoas da África Ocidental, cerca de 25%. Essas pessoas pertenciam a diferentes grupos, diferentes reinos, mas foram denominados de uma forma geral pelos portugueses como sudaneses, né? E entravam principalmente por Salvador. O que compreende como África Ocidental, a gente vai ver aqui no mapa, né? Então a gente pode ver aqui que a África Ocidental é essa parte aqui da costa, né, da África, que envolve diferentes reinos, né? Hoje vários países como Senegal, Guiné, Costa do Marfim, né? E principalmente a Costa da Mina, que foi uma região denominada Costa da Mina porque, né, era muito lucrativa, né, que envolve Gana, Nigéria, né? Então 25% dessas pessoas escravizadas eram enviadas dessa região que chama de África Ocidental. Já os outros 75%, aproximadamente, uma quantidade muito grande, é o que se denomina como África Central, que era aqui a Angola, Congo, Angola e Moçambique, aqui no sul. Então, essa escravização veio cada vez mais para o sul, né? Então, da África Central foi aproximadamente 75%, compreende essa região que chama de região Congo, Angolana e Moçambique, né? E envolvia os povos denominados como bantus, né? E entravam pelo Rio de Janeiro. Tá aqui, como esses povos eram agrupados, principalmente como sudaneses e bantus.